Hey líder, hoje a gente vai falar sobre como tirar as metas do papel. Para isso eu trouxe um perito no assunto que já tirou 2 fábricas multinacionais do papel, meu amigo Oscar Tavares, diretor de operações da Jaguar Land Rover Brasil. Caraca, ele veio, gente. Eu não tenho nem roupa para isso. A gente vai descobrir como criar as metas mais poderosas e ainda saber como a gente faz para tirar elas do papel, com o meu amigo Oscar, que já participou da construção de 2 fábricas multinacionais e lançou 30 modelos de carros. Atualmente está na Jaguar Land Rover Brasil. É isso mesmo, Oscar? Exatamente, Maia, exatamente. Imponente esse cara. Eu já ia me esquecendo de falar que o Oscar também é presidente do cluster automotivo do Sul Fluminense. No dia 13 de abril de 2013, no Hotel Bela Vista de Volta Redonda, com a presença do presidente da Firjan e grandes autoridades do assunto, estaduais e municipais da região, foi assinado o termo de instalação do cluster automotivo Sul Fluminense, com 13 grandes empresas. Prazer imenso estar aqui gravando esse vídeo com você, meu querido. Eu agradeço por aceitar o convite, claro, e revelar como tirar essas metas do papel. Só deixa eu lembrar aqui o pessoal, claro, de se inscrever desde já. Se inscreve aqui, líder, se você gosta de metas e precisa tirar essas metas do papel, então clica lá e já se inscreve. O Oscar, meu amigo, é uma pessoa que levantou do zero 2 big empresas. E como é que foi isso, tirar essas metas do papel, Oscar? Baita desafio, Maia. Confesso que foram os maiores projetos da minha vida. Comecei com a Nissan. Antes já tinha passado por uma montadora, a Audi Volkswagen em Curitiba. Fiquei lá por 10 anos. E em 2012 eu aceitei um convite, que foi justamente fazer parte de uma equipe que construiria a primeira fábrica da Nissan aqui no Brasil. Posso dizer que foram horas e horas sem dormir, sem finais de semana, sem feriados, mas isso tudo faz parte quando você tem uma meta a ser atingida. Foi um sucesso, foi um êxito. Como sequência disso, eu acabei recebendo um outro convite, e quando você é picado por aquele mosquitinho de se construir uma fábrica nova, você acaba querendo mais. E aí eu aceitei em 2014 o convite da Jaguar Land Rover para também fazer parte da equipe que construiria a primeira fábrica dela aqui no Brasil. E em 2014 a gente iniciou a construção, e aí são etapas muito similares, de uma fábrica e de outra, onde você passa primeiro pela construção da equipe, treinamento da equipe, acompanhamento das instalações, concepção da linha de rodada, linha de montagem, validação de qualidade, enfim, as etapas são muito parecidas. A grande diferença está muito mais na cultura de cada empresa, que tem que se adaptar, mas enfim, são grandes desafios e que eu tenho orgulho de ter participado. Muito bacana. Muito bom, cara. Tem aquele estudo da Harvard Business School que acompanhou jovens formandos, e dentro dessa amostra de estudantes, apenas 3% tinham metas escritas. E o mais surpreendente é que em 10 anos esses 3% ganhavam 10 vezes mais que o restante do grupo, que não escrevia suas próprias metas. Você acha que o fator principal que as pessoas delas não escreverem as próprias metas é a falta de um histórico de referência para elas escreverem primeiro? Será que é por isso que elas procrastinam as metas pessoais, profissionais? Mas sendo bem sincero, eu acredito que sim. Foi como eu havia dito para você aqui em off, que a meta vem muito antes da concepção. Enquanto embrião, a meta do embrião é chegar no ovário, daí, assim, não vou entrar na questão da vida, mas a meta já nos acompanha há muito tempo, Então, desde quando criança, quando você quer conquistar a primeira bicicleta, adolescente, a primeira namorada, enfim. Então, é importante. Eu acredito que esses 3% das pessoas que, ao definirem suas metas, elas já começaram naquele momento a desenvolver esse modelo de se ter uma meta para se alcançar alguma coisa, e daí desenvolver o plano deles de atingimento de metas, que é fundamental para você alcançar, seja no âmbito pessoal, no âmbito profissional, ou dentro de uma
uma empresa. Então, assim, eu concordo que se você começa a desenvolver, né, essa habilidade de se organizar e construir metas, seja na vida pessoal, isso com certeza vai refletir na sua vida profissional. Faz todo sentido, cara. Talvez as pessoas não conheçam a técnica do futuro irresistível. Você já ouviu falar dessa técnica, Oscar? Já ouvi falar, conheço bastante. Top! Deixa eu explicar pra galera então como é que ela funciona. Se você tem grandes metas, vamos usar o exemplo desse ano, 2023. Eu tenho minhas próprias metas pessoais e eu tenho que criar um futuro para essas metas, como se elas já tivessem sido realizadas. É uma espécie de ensaio mental. Assim você sente uma grande motivação a cada dia para você saltar da cama, como um doido de vontade para realizar a primeira tarefa que vai levar à realização do seu objetivo. Claro, aí com todo esse ensaio, você precisa de um plano que desmembre em etapas pequenas, que podem ser desempenhadas ao longo dos dias. Acho que claramente é importante para a criação de um futuro irresistível você ter um plano. O que você acha, Oscar, de um plano bem definido? É necessário? Acho ótimo, é fundamental. A modelagem mental, ela é o primeiro passo para se iniciar uma definição de metas, né? E também é um baita combustível para a sua motivação em querer realizar essa meta. O que eu posso te dizer, eu sei que você gosta muito da metodologia SMART, mas como eu disse, no meu entendimento, SMART aqui é muito mais para uma triagem, né, para você modelar o teu objetivo, a tua meta. Eu gosto muito de trabalhar com OKRs, que é Objective and Key Results, que seria um objetivo e resultados chaves. Como é que funciona isso, Maí? Você define um objetivo que seria algo qualitativo, né? Ser reconhecido por alguma coisa, ser referência em alguma coisa, né? E você traz isso para a modelagem de resultados chaves, né? Que seria você transformar isso em quantitativo, né? Então, ser reconhecido por ter uma qualidade de 95%. Opa, já colocou ali algum número. Então, isso seria algo quantitativo. Então, você sai de um objetivo qualitativo para um quantitativo, né? Então, você já começou a criar seus key results. Muito bem. Feito isso, existe uma etapa ainda que é para você fazer ainda o que a gente chama de deployment, né? Um desdobramento dessa meta, que muitas pessoas trabalham com iniciativas. Eu trabalho como key results táticos, né? O que eu falei anteriormente foi o estratégico, agora seria o tático, que é justamente o desdobramento disso em mais 3, 4, 5 ações que te levarão a alcançar aqueles 95%. Né? Então, de novo, voltando, a modelagem mental é fundamental. Você ter uma ferramenta que te auxilie na construção, né, na modelagem do seu objetivo e também no desdobramento dela, para que ela se torne algo mensurável, específico, atingível, realista e também possa ser feito no tempo que você tem, é fundamental. Perfeito, você descreveu as metas SMART e deu aula de OKR aqui pra galera. Gostaria que você desse um exemplo da utilização desses OKRs dentro da sua vida profissional. Como é que foi isso? Legal, Maí. Eu tenho dois exemplos recentes, se eu puder escrevê-los aqui para você. Dentro da Land Rover, nós tínhamos como objetivo fortalecer o nosso relacionamento com o cliente, né? A marca é uma marca de muitos anos, né? Ela está no Brasil já desde 1948, né? Completamos recentemente, esse ano estamos completando 75 anos aqui no Brasil, então, enfim, é uma relação muito forte. E por saber disso, né, e querer mostrar também para os nossos clientes um pouco da longevidade e vitalidade dos nossos produtos, nós tínhamos como objetivo trazer para o Brasil um serviço que pudesse restaurar carros clássicos da marca, né? Então eu falo carros clássicos, carros desde 1948. E aí o objetivo era, naquela época, né, isso há 2 anos atrás, era fortalecer a relação com os nossos clientes. Esse era o objetivo, qualitativo, né? E aí o quantitativo era, né, criar, né, um serviço aqui em Itatiaia, aqui na fábrica, que pudesse realizar os serviços de restauração em veículos clássicos, né?
lógico, que pudesse proporcionar toda a satisfação aos nossos clientes, ao mesmo tempo que fosse lucrativo para a empresa, né? Então esse foi um resultado recente. Nós conseguimos construir, definir o plano de atingimento de metas, trabalhar. Foi 1 ano e meio de trabalho até ter o primeiro projeto sendo entregue, mas está lá, está rodando. Hoje, se não me engano, nós já temos 20 carros restaurados na marca, clientes felizes, né? E isso demonstrando, né, que um carro que chega para nós com 40, 50 anos de uso, depois de restaurado, ele pode receber tranquilamente mais 40 anos de quilômetros rodados, né? Que para a gente é satisfatório. E um outro, e esse mais recente, objetivo, meta que nós temos é fazer da Land Rover uma empresa referência aqui no Sul Fluminense no que se refere à inovação. Inovação se tornou algo indiscutível, questão de sobrevivência hoje no mundo corporativo. E, de novo, voltando à questão de qualitativo e quantitativo. Quando eu falo, né, ser referência no Sul Fluminense, estou falando de novo de um OKR, um objetivo qualitativo. E aí, quando eu jogo isso para os key results estratégicos e táticos, aí eu tenho outras ações que nós criamos, né, para fazer com que a Land Rover seja, né, daqui a 2, 3 anos, reconhecida como a empresa mais inovadora aqui do Sul Fluminense. Muito bacana. Essa é a melhor, mas deixa eu falar um pouco da que eu mais gosto também, que é a Smart. Vou dar um exemplo. Que depois que eu usei esse método, que eu gosto de colocar em tudo na minha vida, eu comecei a deslanchar. E eu uso ela para qualquer coisa. Eu vou dar aqui um exemplo pessoal, você deu um exemplo profissional, porque é muito importante a gente ter meta pessoal e profissional. E a minha meta de 2023 é fazer uma viagem até dezembro para o Canadá, porque a minha irmã, ela mora lá. Eu nunca visitei de fato a minha sobrinha, nem meu sobrinho, que já tem 3 anos e 1 ano, que é o meu sobrinho pequeno. E essa meta dessa viagem tem que ser até dia 30 de dezembro de 2023. Ela é mensurável, eu preciso conseguir 15 mil e ela é atingível também, porque a minha empresa está a todo vapor, a minha empresa da Princesa. E ela é relevante porque ela tem uma motivação grande. Quero conhecer os meus sobrinhos, abraçar os pequenos. E ela tem um tempo definido, que é o primeiro passo, que a gente já deu, que foi tirar o passaporte agora que passou no ano de 2022. Mas deixa eu te perguntar, com a sua experiência na vida, o que dá mais certo na hora de tirar as metas do papel? Mas eu acho que eu poderia te responder de diversas formas, de diversas maneiras, né? Até porque o brasileiro, ele é muito criativo, né? Mas eu queria me atentar a um ponto. A gente tem uma outra ferramenta que é muito conhecida das pessoas, que é o PDCA, né? E o brasileiro adora o do, que é o fazer, né? E esquece o P, que é planejar, né? Planejar, checar, né? E a minha dica seria isso, né? Seria a gente se atentar muito à parte do planejamento. Inclusive hoje a gente tem uma metodologia nova, que é a metodologia ágil, a gente chama de Agile, né? Que é você primeiramente alinhar as expectativas, né? Depois definir pequenas entregas, sprints, né? E com isso a gente consegue entregar, já testar, isso vai nos dando motivação, vai mostrando que aquilo ali é possível, é capaz. Então assim, se eu pudesse dar uma dica, alinha a expectativa, né, contigo, né, primeiro, ou então com o teu parceiro, com quem você quer dividir essa meta. Depois define quais são essas pequenas entregas, realiza uma entrega, né? Realizou essa primeira entrega, parte para a segunda, né? E assim sucessivamente. Não tenta já sair fazendo tudo ao mesmo tempo, não se frustra com a primeira derrota, faz parte, né? Projeto tem disso, mas enfim, planejamento. E eu acho que é sempre importante a gente compartilhar os exemplos, porque motiva as pessoas, como você falou, pelo progresso, pela entrega. Eu queria saber como é que começou esse insight de que planejamento era importante na sua vida. Mas confesso que começou um pouco tarde, né? Vou explicar um pouquinho de muito tarde, mas que foi fundamental para mim, né? Eu posso dizer que eu sou a prova viva, né? Homem meta funciona, né? Eu comecei quando eu tinha 19 para 20 anos na automotiva, e para quem não sabe da minha carreira, eu comecei como operador de produção, né?
E eu tinha como meta, né, obter uma promoção a cada 1 ano e meio. E é aquela coisa, né, não basta você ter a meta, né, se você não entender todo o contexto, né, onde você está, né, quais são os seus desafios, o que você precisa. E aí eu comecei a perceber, né, que só ter a meta para mim não seria suficiente, eu precisaria me planejar para que em 1 ano e meio aquilo viesse a acontecer. Então comecei a olhar à minha volta, entender o ambiente, entender os desafios e comecei a perceber quais eram as oportunidades, né, os gaps, e comecei a me desenvolver. Então a primeira sacada foi, opa, o grupo ao qual eu trabalho não tem nenhum graduado, né, então vou começar minha faculdade. Comecei minha faculdade, né, e aí isso já acendeu um holofote em mim, né, as pessoas começaram, pô, o rapaz aí tem disposição, né? Quer estudar, quer se desenvolver. Já me colocaram para fazer outras atividades que não era mais aquela atividade operacional. Eu comecei a fazer algumas atividades mais de análise, né? De solução de problemas, esse tipo de coisa. E aí foi. Fato é, obtive a primeira promoção em 1 ano e meio? Não. Isso me desapontou? Um pouco, né? Um pouco. Mas foi fundamental para que eu voltasse para entender onde, não vou falar que eu errei, mas onde eu não conquistei ou não realizei o que precisava ser realizado. E aí, de novo, né, não bastava eu ter começado a estudar, né? Era necessário que para a oportunidade que viesse a surgir, eu estivesse preparado. Então, para aquela oportunidade não era somente estar cursando alguma coisa, mas eu precisaria ter um curso na área de solda. Opa, então além da graduação me especializei em solda. Enfim, na Volkswagen foram 10 anos, né? 10 anos de muito sucesso. Consegui em 10 anos 6 promoções. Então, meta atingida, algumas, né, com um pouco mais de 1 ano e meio, outras com menos de 1 ano e meio, mas que foi ótimo. De lá para cá, né, obtive outras tantas promoções, né, com espaço um pouco maior, até porque o desafio vai ficando mais difícil, vai ficando cada vez mais difícil, maior, e foi. Então hoje eu estou diretor de operações do Land Rover, né, já tenho também a minha próxima meta estabelecida, né, não vou falar aqui, mas deixa para um próximo capítulo, a gente pode sentar, bater um papo e eu divido contigo. Maravilha! Ó, já sabem, pessoal, quem quiser o Oscar falando sobre as metas dele desse ano, já deixa o comentário. Não é fácil trazer o homem em pessoa aqui, mas que bom que a gente conseguiu para poder retratar essa história fantástica de vida que teve um impulsionamento grande pelas metas. Para os líderes, e isso é super importante, escrever as metas. Você já deu um passo imenso quando você escreve a sua meta e busca o resultado para tirar essas metas do papel. E em 2023 você vai conseguir isso com as metas SMART, os OKRs eficazes para todas as áreas da sua vida. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário para que novos vídeos sejam feitos com pessoas extraordinárias como o Oscar, para que mais pessoas possam vir aqui. E claro, o Oscar vai vir de novo. Já deixou aqui assinado perante todo mundo que ele vai vir. Queria que você deixasse suas palavras finais para a galera, Oscar. Não, primeiro eu te agradecer pelo convite, né, o extraordinário no final aí não foi combinado, mas obrigado. Também foi muito legal poder dividir um pouco com vocês da minha experiência, também falar, né, o quão importante é a definição de metas, né, o quanto isso te impulsiona na vida pessoal, na vida profissional e também dentro de um ambiente corporativo, onde é muito competitivo, né? Então é isso, muito obrigado, pessoal, um grande abraço para vocês. Obrigado, pessoal, aquele grande abraço, tchau, tchau.